Ontem, muita expectativa na Avenida em torno da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Fez o samba enredo contando a história do presidente Lula, a exaltação ao presidente Lula. E aquela expectativa, será que vai subir ministro? Ele já tinha proibido, dizendo que não podia. Será que a primeira-dama vai subir? Proibir ele não podia, pedir seguramente, ela ensaiou, mas não subiu. E a distância entre os atores da política e os personagens da Avenida protegeu um pouquinho, sem dúvida nenhuma, o PT, a candidatura Lula, de uma discussão descarada de propaganda antecipada, descarada, né? É preciso que se diga que o samba enredo não é uma leitura crítica da realidade social brasileira, é uma narrativa centrada naquilo que os autores do samba entendem que são as conquistas do governo Lula, e só usa desigualdade, distribuição de renda como pano de fundo para valorizar a figura do presidente, do incumbente, que é candidato. Então, a lógica do samba não é da crítica, é da celebração. A fome não é uma denúncia do sistema, nada disso. É um desafio que está sendo combatido de forma extraordinária por políticas públicas eficientes. Então, é o samba como instrumento da legitimação política. E nisso, o samba enredo ele destoa da história da Avenida, da Marquês de Sapucaí, do samba no Brasil. Se você pegar 20 anos de samba enredo aí, na Marquês de Sapucaí, se pegar 240 sambas enredos, você vai achar 10 sambas centrados em pessoas reais. E você vai achar 2 centrados em políticos. Você vai achar Marielle Franco, que havia sido assassinada no ano anterior, e você vai achar Lula vivo. Personagens vivos tem, nem Mato Grosso. Já fizeram com Martinho da Vila, mas veja, são personagens da nossa cultura. Lula não é um personagem da nossa cultura. Lula é um personagem da política nacional. Então, nesse sentido, se você pegar, aliás, 2026 tem uma concentração maior do que o comum em personagens. Mestre Cissa, Rosa Magalhães, Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora. Mas veja, são figuras da cultura, são figuras do samba, são figuras ídolos das artes, como Rita Lee, nem Mato Grosso, como eu falei, né? Então tem um lado de biografia acima do comum nas escolhas das escolas de samba desse ano, mas só tem um samba institucional, só tem um samba estatal, só tem um samba que trata de um ocupante do poder. E se você pegar na história, você não vai achar um samba que trata do ocupante, de um ocupante do poder. Você vai achar, como eu falei, na Beija-Flor, lá nos anos 70, um samba. A Beija-Flor nem era do topo das escolas de samba, mas fez um que era Decênio de Ouro, Decênio de Prata, não me lembro agora o título, mas em 1975, elogiando Pispazep, Fundo Rural, Mobral. Era uma propaganda. Agora, propaganda do quê, né? Não tinha eleição para presidente. Agora a gente tem eleição para presidente. E quando a gente tem eleição para presidente, surge uma discussão. E essa discussão foi feita no Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal disse, olha, não cabe vedar, proibir a apresentação, porque aí eu vou chocar uma coisa com a outra. Eu vou fazer uma censura prévia. Coisa que o TSE já fez, diga-se de passagem. Fez em 2022, fez com o Lula-Palusa. Lula-Palusa teve umas manifestações, isso foi em 2022, teve umas manifestações, o Pablo Vittar levantou uma bandeira do Lula e tal, aí o ministro Raul Araújo
que era integrante do TSE, deu uma liminar proibindo propaganda eleitoral por parte de músicos. Depois, 2 dias depois, ele voltou, pé, não. É que eu achei que fosse uma coisa da organização, e não era. Era um ou outro, era o Pablo Vittar, aquela cantora Marina e tal. Então, meio que tudo bem, os artistas têm o direito de se manifestar politicamente. Então, ele voltou atrás. Mas, em 2006, por exemplo, o Carnaval de São Paulo trouxe na Leandro de Itaquera um samba que é completamente absurdo. Era um samba que tratava das águas e das conquistas das águas de São Paulo e que falava sobre o rio Tietê e o aprofundamento da calha do Tietê, e tinha um carro alegórico com o Mário Covas, com o Alckmin, com o Serra. É uma coisa absurda. E aí o PT, naturalmente, tentou impedir exatamente aquilo que tentaram com o PT agora, tentou impedir, dizendo, escuta, como é que vai desfilar um carro alegórico que homenageia o Serra, que era prefeito de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que era governador, e o próprio Covas, que já havia falecido, e o vereador de São Paulo, Arcelino Tato, entrou com um pedido para que não houvesse a homenagem, com um detalhe adicional. 2 anos antes, o Leandro Alves Martins, que é o presidente da escola que leva o nome dele, concorreu a vereador pelo PSDB e a homenagem era aos tucanos. E o tema da escola era Festas Populares que Nascem das Águas, e falava das obras de rebaixamento da calha do rio Tietê. É uma coisa inacreditável, né? Óbvio que aquilo ali era um gol de mão, mas não foi impedido. Não foi impedido, e naquele tempo não houve uma condenação por propaganda. Aí você pode dizer, bom, mas nesse caso, então, por semelhança, também não vai acontecer. Bom, até agora, o Lula deu uma boa blindada. Se ministros desfilassem, se a primeira-dama desfilasse, e se, em algum processo de investigação, se descobrir que houve um dinheiro que foi alocado para a escola a pedido de alguém do governo, isso pode dar problema. Tirando essas opções, dificilmente vai dar um problema. Agora, o TSE tem um desafio nas mãos, sim. O TSE tem um desafio, porque qual é o desafio do TSE? Bom, em 2006, um carro alegórico. 2026, 20 anos depois, o samba inteiro com o nome do candidato. E daqui 2 anos, quando tiver eleição de novo? E se tiver um carro, uma escola que escolha homenagear um candidato a prefeito, um candidato a vereador, de repente a escola de samba, eu não estou falando no Rio de Janeiro, nem estou falando do grupo especial, mas vamos imaginar que você comece a pipocar aqui e ali homenagens a caciques políticos, candidatos. Que o Lula é um cacique político candidato. Já pensou? Os caciquistas aí, todos ocupando o samba enredo, a gente vai ter uma discussão interessante. Vai dizer, vem cá, o samba como manifestação de religiosidade, o samba como manifestação cultural, o samba como identidade nacional, como cultura regional, como crítica social, como um ode, sim, a ícones do mundo artístico e tal. De repente, adula um governante no cargo, ou então um que é candidato, como é que vai ficar? Né? Então tem um desafio o TSE. Como é que o TSE vai botar um freio e ao mesmo tempo não censurar, que é um grande desafio? Uma alternativa que vai ser discutida, pode ter certeza, uma alternativa que vai ser discutida é alguma multa. Olha, tem lá uma multa, teve uma propaganda antecipada, a multa é muito barata, de 5 a 25 mil reais. É nada, mas para um partido não é coisa alguma. Faz uma multa ali para a escola. A pena máxima possível, não passa por impugnação, nada disso. A pena máxima possível é ver qual foi o benefício. O benefício, eles vão pegar qual teria sido o custo para fazer o que eles fizeram. Então aquele carro alegórico que aparece o Lula no final custou 150 mil. Então tem que repor 150 mil.
É o máximo que pode acontecer. Agora, o fato é, da mesma forma que a gente não precisaria ter um código de conduta se houvesse bom senso, não precisaria ter uma discussão dessa natureza se houvesse bom senso. Como não há bom senso, como a escola de samba resolveu fazer uma puxação de saco ao presidente da República, como eu disse, coisa de paiseco, que é lamentável, porque o espetáculo na avenida é uma maravilha, né? E aí você vê essas manifestações de paiseco. É igual o Código de Conduta do Supremo, né? Se os ministros do Supremo não tivesse 2 ministros do Supremo conectados de alguma forma a um banco, direta ou indiretamente, fazendo negócios diretos ou indiretos, se não tivesse o banco beneficiando parentes de um ministro e o próprio outro ministro, não precisaria muito de código de ética se eles não andassem de jatinho para lá e para cá, se eles não dessem palestra sem informar quanto ganham, se eles não fizessem essas coisas, se os parentes advogando seguissem a regra anterior, que sim o Supremo alterou, porque antes a regra dizia que ministros da Suprema Corte não podem advogar, não podem julgar casos em que parentes seus, que envolve clientes, que parentes seus atendem ainda que não naquele caso. Aí eles trocaram, tiraram isso e deixaram casos em que seus parentes estejam envolvidos. Aí simplificou, né? Porque senão ia barrar o Dias Toffoli, não ia poder fazer uma série de coisas, o Alexandre de Moraes não ia poder fazer uma série de coisas e outros ministros também não poderiam fazer uma série de coisas. E como fazem, aí começa a discussão do Código de Conduta. Como teve o Leandro de Itaquera lá atrás, agora teve essa escandalosa escolha do tema, escandalosa no sentido cultural, quero dizer, não é criminal, né? É escandaloso porque, poxa vida, o que tem de beleza, né, no culto à personalidade? Nada, não há nada de belo no culto à personalidade. É a submissão de uma expressão popular a um cacique, a um político que quer se reeleger e, inclusive, foi à avenida. Até aí ele ficou do começo ao fim, não só desse desfile, ficou todas as escolas. Então, não se pode dizer que ele agiu de forma diferente quando passou a escola que o bajulava. Mas, na falta de bom senso, o tribunal talvez tenha que falar alguma coisa, talvez venha a falar alguma coisa. Carmen Lúcia disse que a festa não pode ser uma fresta, né? E, de certa maneira, existe uma discussão possível, sim, sobretudo ligado ao que pode vir a acontecer. O que a justiça pode dizer é que não cabe à justiça decidir o que fazer para aquilo que pode vir a acontecer. Isso é no território das leis. Então, cabe ao Congresso Nacional estabelecer uma regra, mas também é muito complicado você imaginar uma regra. Olha só como esse assunto é difícil. Estabelecer uma regra dizendo assim, não pode a escola de samba homenagear um político vivo. Por que não pode? Quer dizer, criticar o político vivo pode. A Tuiuti criticou o Temer em 2018. Ali pode. Agora, elogiar o político vivo não pode. Você vê como é delicado? Não pode por quê? Não pode porque é campanha eleitoral. Bom, então, em ano eleitoral, vamos cercear a liberdade de expressão. Veja como é complicado. Quando você está numa discussão que envolve comportamento de paiseco, até fazer uma lei sobre isso é ridículo. Ver o tribunal discutindo isso é ridículo, mas também é ridículo ver uma escola de samba bajulando um político. É um assunto extremamente delicado e complexo. Agora, está na pauta. E é um assunto que não vai morrer aqui. Obviamente, o outro lado, né, os adversários do Lula vão encher os picuá, vão para cima, vão pedir impugnação, vão pedir prisão perpétua, vão pedir extradição, vão pedir que ele fique num navio em alto mar, vão pedir tudo. E o PT e os advogados que vão apoiar, né, que cercam a candidatura do presidente Lula, vão dizer coisas razoáveis também, né?
razoáveis também. Olha, nós não poderíamos fazer nada que não apenas deixar rolar. Mas e daqui para frente? Esse é um assunto para o Congresso Nacional. Toda vez que o Poder Judiciário se antecipa ou age no vazio do Congresso Nacional, a gente tem o ativismo. E o ativismo é tão ruim quanto isso. É melhor você ter uma manifestação provocada pela falta de regulamentação e conviver com a ideia de que a bajulação é uma deformação, do que você ter uma deformação institucional, que é ir lá ao tribunal e começar agora a normatizar o que é tema que pode e o que é tema que não pode. É complexo, interessante, uma boa discussão. Não sei se você concorda ou discorda, essa opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso, ou se quiser falar também sobre qual é a programação, o que vocês estão fazendo em casa, 11 999 592 100.